dois versículos, o 14 e o 15, e vamos ler até o versículo 6 do capítulo 20. 19, 14, Jeremias 19, 14, vamos ler até 26. Iniciamos a leitura nessa noite a partir daqui. Jeremias 19, 14. Amém? Encontraram? Amém. A palavra de Deus diz: Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar. E entrando no pátio do templo do Senhor, disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre essa cidade e sobre todos os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco, que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não o chama Pazur, e sim Magor Massabib, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem na sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Até aqui, tá bom? Amém? Senta no teu lugar aí. Palavra do Senhor, princípio dessa leitura. Mas nós caminhamos então, lendo o livro do profeta Jeremias, lembrando um pouco para vocês que todas as palavras que o Senhor dera a Jeremias neste momento, tinha como pano de fundo toda a gravidade do problema que vivia o povo de Deus, né? Eles estavam sob uma ameaça de vir uma destruição lá do norte. É como se o texto de Jeremias quisesse dizer e quisesse justificar as razões pelas quais ia acontecer coisas ruins. É como se o texto quisesse mostrar as razões porque ia vir uma destruição sobre o povo e seria tão cruel. Então o texto de Jeremias parece que tem: o povo de Jerusalém vai sofrer muito, eles vão ser feitos escravos, muitos vão morrer, a cidade vai ser arrasada, o templo vai ser saqueado. Mas quando a gente lê Jeremias, a gente entende o porquê de toda essa destruição. Por isso que ele revela tudo aquilo que o povo estava vivendo. Jeremias não para, e nessa leitura que nós iniciamos hoje, nós vemos que o Senhor manda ele voltar para Jerusalém e continuar a profetizar aonde? Na porta do templo. Ali estava localizado o grande problema do povo, naquele lugar. É para lá que Jeremias fala. E é interessante, que, como nós dissemos semana passada, que talvez o maior pecado, a idolatria, o problema maior, a roubalheira que era feita por aquela elite de Jerusalém, as pessoas que estavam ligadas ao poder, e lógico, as pessoas que estavam ligadas ao núcleo do poder que tinha em Jerusalém, para os judeus, que era o templo de Jerusalém. Você precisa entender que para um judeu o templo é o núcleo de tudo. Tudo gira em torno do templo. Toda a religiosidade, a Torá, o dinheiro, tudo gira em torno do templo. Ali era o núcleo. E é ali então que o Senhor, esse templo que era usado naquela época para cobrar os impostos, para arrecadar o dinheiro, para controlar a população, os povos de outras regiões, era tudo no templo. E é por isso que o Senhor manda Jeremias para a porta do templo para profetizar contra tudo aquilo. Porque o Senhor não concordava com aquilo. O Senhor falava contra aquilo. Contra o quê? Contra tudo que era feito ali. Afinal, ali se tornou um covil de ladrões. Não é assim que ele fala? Aqui está o problema central do livro de Jeremias, aqui está a razão maior. Lembra que ele se põe à porta do templo e ele começa a pregar para todos e todas que entravam ali, todos e todas que estavam ali. Mas no templo, obviamente, tinha aqueles que mandavam mais, né? Sempre tem. Tinham os sacerdotes. Aliás, ali nesse momento tem o sumo sacerdote. Em algumas traduções diz que ali tinha um sujeito que foi nomeado
como presidente da casa do Senhor, e o nome dele era Pazur. Isso me faz lembrar que tem um sujeito aqui no nosso meio, que fica falando esse negócio de presidente aí, pastor presidente. Mas a gente não considera não, né? Né, sujeito? Aqui no templo do Senhor tem um presidente, e é interessante porque tem um presidente da casa do Senhor, mas o Senhor não tem rei, para o Senhor não tem governador, para o Senhor não tem presidente, nada disso serve para o Senhor. Porque para o Senhor quem manda mesmo ali é Ele, quem tem que mandar na casa dele é Ele, e nós só podemos existir como profetas e profetas tementes à palavra de Deus. Esse é o nosso papel, aqui não tem lugar para presidente, para sumo, nada não. Esse é o templo do Senhor. Mas Jeremias está pregando ali, e ele começa e continua pregando duro, como sempre. Mas quando o tal do Pazur, que era o sumo sacerdote ali nesse momento, ouviu as palavras de Jeremias contra Jerusalém, contra o templo, ele manda prender Jeremias. E no verso 2 diz que ele feriu, eles agrediram Jeremias e amarraram ele num tronco que ficava na porta da casa do Senhor. Ele foi preso, agredido, espancaram ele foi amarrado e ele ficou lá o dia todo, a noite toda, e no dia seguinte o sacerdote vai lá e manda soltar Jeremias. Ele estava, parece que, querendo dar um cala-boca nesse. Esse sujeito fala demais, ele prega, ele fala muita coisa ruim contra nós, ele está querendo... Mas quando o profeta é solto dali, e ele já sai daquele tronco mandando bala contra o tal do Pazur, profetizando a desgraça que vai vir sobre a vida dele, sobre a vida da sua família, Jeremias saiu do tronco, mas saiu bravo. Saiu já amaldiçoando mesmo o negócio. E eu chamo a atenção de vocês porque esse momento é importante do livro, daqui em diante, é muito importante, e é necessário comentar de uma coisa que eu já falei com vocês lá atrás, quando nós falamos do ministério profético. Isso na Bíblia é muito importante, você precisa entender isso definitivamente. Porque a gente não entende muito bem. O que é um profeta? Né? A gente tem uma dificuldade para saber. O que é um profeta? Bom, um profeta é alguém levantado, é alguém chamado pelo Senhor para ser portador da palavra que Deus tinha para as pessoas. Isso é um profeta. Ele era a boca de Deus, ele era o portador dessa palavra de Deus que viria para as pessoas. É alguém que recebeu do céu uma palavra e transmite integralmente para o povo. E transmite sem tirar nada. E transmite sem inventar nada. Sem colocar a sua opinião, mas somente o que o Senhor mandou dizer. Isso é um profeta. Eu quero que a gente pense nisso. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Essa precisa ser a medida para todos nós que estamos dentro da igreja, eu e você. Porque quando alguém se levanta para fazer uso da palavra dentro da igreja, você precisa sempre observar se o que você está ouvindo daquela pessoa realmente veio de Deus ou é a palavra dela só. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós temos que ter um profeta é alguém diferenciado. Por quê? Porque ele é alguém que abre a boca simplesmente para dizer a palavra que é de Deus e foi mandada para o povo. A vontade que é de Deus para o seu povo. Isso é um profeta. Esse é o papel de um profeta. Um profeta não é alguém, por exemplo, que tem ótimas opiniões sobre Deus. Isso não é profeta. O profeta não é alguém, por exemplo, que pega o microfone e fala para a igreja sobre as suas opiniões, sobre o que ele conhece de Deus. Isso não é profeta. Isso não é profecia. E eu quero chamar a tua atenção, cuidado quando você estiver na igreja. Pode ser aqui nessa igreja, pode ser na igreja que você estiver, em outra qualquer. Quando você ouvir coisas sendo ditas por pessoas, você precisa aprender a discernir se aquilo veio de Deus ou não veio para a tua vida. Isso é medida. Nós somos o povo de Deus e nós falamos para vocês que você não consegue adorar aquilo que você não conhece. Você precisa aprender a discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Você tem essa obrigação. E sabe por quê? Porque você não serve a um Deus do engano. Por isso o Senhor sempre vai vir e vai querer te ensinar aquilo que é dele e o que não é dele. Assim é o Senhor. E aí você pode falar, mas pastor, como é que eu sei que aquela pessoa está dizendo e o que ela está dizendo, se é de Deus ou se não é de Deus? Como é que eu sei? Bom, na leitura do livro do profeta Jeremias, a partir desse momento aqui, nós vamos ver muito isso, muitos momentos, se você quiser ver na sua casa, é isso que acontece. Como é que eu sei que não é de Deus ou é de Deus? Bom, como Deus, a Bíblia diz que Ele não é um Deus de confusão, a Bíblia diz que Ele não é um Deus que nos engana, Ele sempre vem e vai preparar tudo que nós precisamos, sim ou não? Sim. Inclusive, porque Ele já deixou a revelação maior, Ele já deixou a profecia maior, a inspiração, a revelação pronta
para você discernir diante dele. Você pode achar, tem gente que acha que, por exemplo, que a Bíblia Sagrada é à toa. É só um livro. Mas foi por essa razão que o Senhor inspirou a palavra de Deus e deixou registrada aqui para você com todo o carinho do mundo. Por quê? Porque você precisa entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Então observe isso que eu estou dizendo. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a inspiração maior. Isso aqui é a inspiração do Espírito de Deus. Ela é a profecia maior. A palavra de Deus é o cuidado de um Deus com a tua vida. Para quê? Para que você jamais seja enganado sobre as coisas que são de Deus e as que não são de Deus na tua vida. Por isso aqui existe. É carinho ou não é? É cuidado ou não é? Portanto, entenda que um profeta é alguém que vai na igreja, usa o microfone para profetizar a palavra de Deus. E o que mais? Só. Para profetizar a palavra de Deus. O profeta recebe sim a revelação de Deus. Mas tudo que o profeta for dizer na igreja, tem que estar na palavra de Deus e não na sua própria palavra, não na sua própria opinião. Eu quero que você entenda isso, porque isso é muito importante. Uma pregação, por exemplo, na igreja só é de Deus quando a pregação estiver sendo feita onde? Dentro da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus, explicando só a palavra de Deus. Porque não tem, está na igreja, está pegando e está dizendo tudo, mas está dizendo o quê? O que você acha? O que você acha não interessa. Nós queremos dizer e entender explicar o que está escrito aqui. Isso aqui é pregação profética, é para isso que a igreja existe. O que salva a vida, o que transforma a vida, é essa palavra que já foi inspirada pelo Espírito de Deus e é ela que precisa ser passada para a igreja. E não a opinião do pastor. E não a opinião do profeta. Isso não é profeta. E é porque neste momento, por exemplo, da vida de Jeremias, por que vocês acham que eu estou falando isso? É porque é exatamente isso que Jeremias está enfrentando nos textos que a gente lê aqui. Esse era o problema. É o que a palavra está revelando para nos preparar. Jeremias estava enfrentando o quê? Profetas dentro da casa de Deus, pregando coisas da sua própria cabeça. E Deus falou assim, não mandei ele falar isso aí não. Isso aí não é meu não. Esse é o momento do livro de Jeremias. Igreja não é lugar de palavras de homens. Igreja não é lugar de palavras de mulheres. Igreja não é lugar de gente que é estudada. Não, igreja é lugar da palavra de Deus. Aleluia. Igreja é lugar da Bíblia Sagrada, é da sabedoria inspirada pelo céu. E nunca lugar de opinião de pessoas. Eu estou um pouco me lixando com a opinião das pessoas. Eu quero saber o que a Bíblia me diz a respeito disso. Está acabado. Não, pastor, mas é doutrina. Eu não estou atrás de doutrina, eu estou atrás de Bíblia. Não, pastor, mas o nosso ensino. Eu não estou atrás disso, estou atrás do que é a palavra de Deus. Sim, está acabado, porque isso é profecia. Vocês compreendem isso? Que é muito importante isso. Então aqui, tudo que for dito, todos os exemplos que forem usados, todos os louvores que forem entoados, todos os testemunhos que foram dados aqui, precisa o quê? Precisa estar embasado naquilo que está escrito na palavra de Deus, porque só é o que serve, é o que Deus tem para a tua vida. E se não for, pastor, se for, não é de Deus. Acabou. Entrou por aqui, amém, glória a Deus. Mas não é de Deus para a minha vida, é essa medida. Então você precisa entender, a única pregação que existe na igreja é a pregação profética. A única palavra que serve para a igreja é a palavra profética, porque a igreja do Senhor só vai ser edificada quando nela for ministrada a palavra que saiu da boca do Senhor. É ela que salva, é ela que te ensina, é ela que te constrange, é ela que muda a tua vida, é ela que transforma o teu interior. Às vezes a pregação fala das doutrinas da igreja. Às vezes a pregação fala dos costumes da igreja. Às vezes a pregação fala do que o pastor acha, do que o pastor precisa. Querido, a igreja não é lugar disso. Quando você vem aqui na frente, nós não estamos interessados no que você acha, nós estamos interessados no que a palavra está dizendo. Aleluia. Presta atenção, isso é muito importante. O pastor está falando, é de Deus. A irmã está falando, é de Deus. O irmão foi lá e teve uma oportunidade, ele falou, eu recebi uma profetada lá, é de Deus? Você se perguntou isso? É de Deus? É muito simples. Se é de Deus, quem for que estiver falando com você, com a igreja, quem for... Se estiver explicando, tem que estar explicando, tem que estar lendo, tem que estar revelando o que está escrito naquilo que nós acabamos de ler. Senão não é de Deus. Eu não sei se vocês entendem o problema, que a pessoa, por exemplo, começar a falar dentro da igreja sem ler um texto primeiro. Eu insisto isso com vocês. Não vem aqui na frente e comece a falar com a igreja, porque a igreja não está interessada. Vem aqui na frente, a primeira coisa que você faz é o quê? Abra a palavra de Deus e diga para Deus falar com as pessoas. Nós começamos tudo aqui lendo a Bíblia. Por quê? Porque quem tem que falar aqui não sou eu, não é você, não é ninguém, é o Senhor. Então como é que o Senhor vai falar se a gente não começa lendo aquilo que Ele mandou dizer? Não vai.
a gente já vai entendendo, vamos discernindo. Porque em primeiro lugar precisamos ler o texto por isso. Porque quem vai falar aqui é o Senhor. Se começou a falar sem a Bíblia, quem vai falar? É quem está aqui no microfone, é quem é o pregador. É ele que vai falar e não é o Senhor. Se começou a falar sem a Bíblia, é isso. Já ouvi pregações assim. O pastor chega, cumprimenta a igreja, dá paz do Senhor da boa noite, ele começa a falar, ele fala um monte de coisa. Mas é Deus que está falando? Não, é pastor. Porque quando for Deus que está falando, ele vai ter que abrir a Bíblia e ler um versículo da palavra de Deus, daquele que Deus mandou para ele. Quando Deus inspira isso aqui. E aí é Deus que vai falar. E como é que eu sei? A primeira coisa que o profeta precisa fazer é abrir a Bíblia Sagrada e ler o texto. Não começa nada na igreja sem o texto bíblico. A partir daí, tudo que ele disser tem que estar onde? Não está na cabeça dele. Você não prega o que você acha sobre aquilo, você prega o que está escrito lá. Às vezes as pessoas vêm aqui, pastor, eu fiz uma palavra, perguntei, e ele está preocupado em vir. Eu falo, para tudo, lê o texto, diga para as pessoas o que o texto está dizendo, só isso, acabou. É muito simples. Mas então entenda, pega a Bíblia, diz, o que está dizendo esse texto? Isso, então fala isso que está tudo certo. Deus já vai falar com aquela pessoa em nome de Jesus. A Bíblia é a grande profecia da nossa vida, amém? Amém. E esse momento de Jeremias é esse aqui. Jeremias é profeta e ele não diz o que ele quer. E é por isso que todas as pregações, tudo que a gente lê de Jeremias, ele começa assim, e a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo tal coisa. Ele tem essa preocupação o tempo todo no livro. Ou então diz assim, pois assim diz o Senhor. É como se ele quisesse dizer assim, não sou eu quem vou dizer, mas é o Senhor quem vai falar com vocês agora. Isso é fundamental, é autoridade. Isso aqui é ministério profético. Alguém levantado pelo Senhor para abrir a boca e dizer a palavra de Deus. E obviamente, para dizer a palavra de Deus, você vai falar contra quem? Contra todo mundo que não é movido por essa palavra. Aqui está o problema de Jeremias. Quando você abre a Bíblia, lê a Bíblia e fala sobre o que a Bíblia está dizendo, você vai fazer e vai falar contra todos aqueles que não são movidos por essa palavra. Às vezes aqui na igreja as pessoas falam assim, a palavra é dura, né? Já viu isso aqui? A gente ouve uma palavra e a palavra é dura. Querido, não é que a palavra é dura, é que a condução está errada. Porque quando a palavra é muito dura, nós estamos mal conduzidos. Porque essa palavra aqui não veio de lugar nenhum, não veio da boca de homens. Essa palavra veio do céu para a nossa vida. Se ela é dura, se o pastor está pregando, se o irmão está aqui pregando, se a irmã está aqui pregando e ela é dura, mas ela está dizendo o que está escrito na Bíblia, ela diz do céu para a tua vida, então toma posse aí, em nome de Jesus. A palavra de Deus existe para questionar quem? Os que não são direcionados por ela. É para isso que ela existe. É para isso que ela foi escrita, ela foi inspirada. Já dissemos isso aqui, porque exatamente por isso o profeta vai pregar contra quem? Ele prega contra o rei, ele prega contra as elites de Jerusalém e sobretudo ele prega contra os sacerdotes. Isso eu acho interessante. Você vai pregar contra todos e todas que não são direcionados pela vontade de Deus. É isso que Jeremias faz. E aqui, eu comentei lá atrás, porque os profetas são levantados pelo Senhor em Israel e eles pegavam pesado contra quem? Contra os sacerdotes e contra o povo do templo, os funcionários do templo, a administração do templo. Por quê? Eu falei isso atrás para vocês. Por quê? Jeremias, isso aqui é muito claro, porque os sacerdotes e os funcionários do templo eram mandados do rei, só enganavam o povo o tempo todo. Eles estavam na casa do Senhor enganando o povo. Jeremias vai dizer aqui, a partir do capítulo 19, que eles pregavam palavras que não vinham do Senhor, eles pregavam mentira. Pazur pregava mentiras na casa do Senhor, porque era tudo palavra deles mesmos, o Senhor diz. Saiu da boca deles, mas eu não mandei dizer. O Senhor falou em vários momentos aqui, do capítulo 19 até o capítulo 22. Ele fica repetindo isso por vários momentos. Jeremias se colocou na porta do templo do Senhor aqui e falou o que o Senhor mandou falar. E o sumo sacerdote aqui, um tal de Pazur, quando ouviu aquilo, ele se ofendeu. E o texto diz que ele agrediu Jeremias e mandou amarrar ele, prender ele num tronco ali. E quando o Senhor chamou Jeremias, eu quero chamar isso tudo uma novidade. Quem estava aqui quando nós lemos o chamado de Jeremias, há umas semanas atrás? Quando chamou Jeremias, o Senhor disse o que para ele? Ele falou, eu sou uma criança, eu sou um jovem, eu não sei o que falar, não pode falar da tua boca aí, olha, você vai pregar e você vai mexer com o interesse de pessoas, você vai falar contra algumas pessoas, mas não se preocupe, porque eu, Senhor, pessoalmente vou te proteger, sim? Lembra disso? Eu pessoalmente vou te proteger. Você fale contra eles, eles vão se levantar contra você, mas não se preocupe, porque eu vou te proteger. Foi promessa do Senhor para a vida dele. Então Pazur, no dia seguinte, mandou soltar Jeremias e ele sai do tronco já profetizando
a ruína daquele sujeito, do sacerdote. Pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os seus próprios olhos eles sendo mortos pela espada dos seus inimigos. E ele profetizou também além, porque ele profetizou contra o sumo sacerdote, mas profetizou também que pela primeira vez, Nabucodonosor vai vir do norte e vocês vão ver. Fala as palavras dele. Ele diz assim, entregarei o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, a sua produção, os seus bens de valor, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia, e você, Pazu, todos que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos, a quem você tem profetizado mentiras. Observe isso aqui, as palavras são duras. E aí eu queria chamar a tua atenção para você. Você acha que é fácil? Não tem nada de fácil. De tanto, nós já estamos no capítulo 20, de tanto profetizar a ruína, de tanto pregar palavras duras, sabe o que Jeremias fica? Cansado e desconsolado. Jeremias está quebrado aqui nesse momento. Todo mundo em Jerusalém se levantou contra ele. Todo mundo em Jerusalém, as pessoas maldiziam o nome dele. Jeremias era apontado, ele era desconsiderado. Todo mundo em Jerusalém se levantou contra ele, a ponto de Jeremias, todo mundo queria o mal dele, a ponto dele estar ficando quase depressivo aqui. E ele questiona o Senhor em dado momento. É bonito aí no capítulo 20. Ele questiona o Senhor, e ele questiona até o dia que ele nasceu. Para que eu nasci? Maldito dia que eu nasci, né? Para viver esse povo todo contra mim, eu aqui sozinho, enfrentando. E tudo por causa de quem ele diz? Por causa da palavra de Deus que ele ministrava. Ele está desgostoso, ele está triste. Ele questiona se é assim mesmo que ele tinha que fazer. Leia comigo, então, o capítulo 20, verso 7, na sequência, para você ver. Observa que interessante isso. No capítulo 7, ele diz assim, Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e tu prevaleceste. Eu sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que eu falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Eu ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denuncie esse homem, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez ele deixe de enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Aí ele diz, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vê o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Até aqui tá bom. Vamos entender isso aqui agora. Veja que Jeremias, de tanto pregar sobre a verdade, né? Porque ele está pregando palavras duras, sim ou não? Desde que nós começamos a ler esse livro aqui, as palavras, mas de tanto pregar verdades da palavra de Deus, ele atrai para si o que? A ira de todo mundo de Jerusalém. O povo está odiando ele. Mas tudo isso não foi por acaso, não foi sem avisar. Por quê? Porque o Senhor tinha avisado. E ele diz assim, eu sou ridicularizado o dia inteiro. Todos e todas zombam de mim. Ele diz assim, sempre que eu falo é para gritar violência e destruição, que é o que vocês vivem. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo sobre a minha vida. Olha o momento dele aqui, que difícil. Eu conheço umas pessoas que sonham em se tornar pastor e pregar na igreja, né? Eu conheço um monte. O meu conselho é assim, lê o livro do profeta Jeremias para ver o que você acha. Ver se você continua achando. Eu quero chamar a tua atenção, porque a questão aqui é que hoje em dia, a palavra de Deus não se prega. Hoje em dia as pessoas não pregam para Deus. Hoje em dia as pessoas pegam o microfone para exaltar a ego de crente dentro da igreja. Infelizmente. As pessoas pegam o microfone para pregar na igreja para dizer que a gente é maravilhoso, lindo, salvo, sensacional, tudo sexy, sarado, barriga tanquinho, maravilhoso, vai tudo para o céu. A gente está aqui para exaltar, presta atenção em nome de Jesus. Assim fica fácil dizer que vai virar pastor. Mas a verdade, queridos e queridas do Senhor, é que a vontade de Deus, e quando é de Deus, ela é 999% dos casos contrária à nossa vontade.
E por isso, a palavra de Deus, quando é de Deus, vai contrariar os nossos interesses e não massagear o nosso ego. Afinal de contas, o ser humano é caído, sim ou não? E o pecado deita e rola por aí, sim ou não? Então, se a palavra é de Deus, é Jeremias falando aqui, ela contraria interesses. Entretanto, as pessoas geralmente não gostam de ouvir verdade, né? A verdade às vezes chateia. Melhor pregar que as pessoas querem ouvir, porque assim aumenta o dízimo da igreja, né? É mais fácil, né? A gente lota logo e ganha mais dinheiro, é mais fácil, né? Mas eu queria chamar a tua atenção para isso. Palavra de Deus, quando é de Deus, é verdadeira. E a verdade, a gente costuma dizer que machuca, sim ou não? A verdade machuca, mas Jesus diz que ela, verdade, vai vos... Então nós temos que dizer a verdade, por mais difícil que seja, nós precisamos dizer a verdade. O profeta geralmente vive o que Jeremias está vivendo. Está vivendo o quê? Um profundo momento de desconsolo, um profundo momento de desalento, porque ele mesmo diz, a palavra de Deus e trouxe sobre minha vida insulto e censura sobre mim. As pessoas me censuram o tempo todo. Eu sou insultado o tempo todo. Vocês acham que o ministério pastoral, quando é profético, é fácil, né? É não. Não é fácil, mas precisa, viu? Nós precisamos. Deus conta com homens e mulheres de Deus que se levantam para ter compromisso com a verdade. Você não tem compromisso com a igreja, você não tem compromisso com o pastor, com pessoas, você tem compromisso com a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Isso é o foco da nossa vida. O momento de Jeremias é de perseguição e de afronta. Tanto que ele questiona, será que eu tenho que continuar a pregar? Ele pergunta aí no capítulo 20. Ele diz assim, mas se eu digo, não mencionarei nem mais falarei do seu nome, do nome de Deus, eu vou parar. Eu não vou mais mencionar. Mas Jeremias diz assim, se eu penso em parar, se eu penso em não falar mais, sabe o que acontece? Ele diz, é como se um fogo ardesse em meu coração, é um fogo dentro de mim que eu não consigo conter. Me queima, me consome por dentro, é isso que ele diz aqui. Moleza, né? Presta atenção, queridos e queridas, presta atenção. A igreja evangélica dos nossos dias anda carente de pessoas com compromisso com essa palavra de verdade. Isso é um grande problema nosso nos dias de hoje. Está faltando, a igreja evangélica hoje ela anda pouco comprometida com o evangelho. A gente não tem pregado a vida de Jesus, a gente adora pregar Deuteronômio, as bênçãos de Deus, você tem. Mas o evangelho, a vida de Jesus, parece que as pessoas não têm compromisso. A igreja é pouco comprometida. Jeremias diz assim, se eu pensar em parar de dizer a tua verdade, é como se um fogo queimasse dentro de mim, é uma agonia dentro de mim. Porque o Senhor cobra. O Senhor vem em nome de Jesus. É difícil. O momento é de uma profunda amargura. Mas ele continua o seu desabafo. Ele diz assim, estou exausto tentando contê-lo, mas eu não posso mais conter. Eu vou ter que abrir a boca, vou ter que falar. Olha que bonito isso. Ouço muitos comentando, terror para todos os lados. Esse homem vamos denunciar ele, ele só prega terror. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece. As pessoas estão dizendo, talvez se ele se deixe enganar, ele está louco, então nós o venceremos, nós vamos nos vingar dele. Essa é a realidade do profeta. Tem nada de fácil. Mas presta atenção, se o momento de Jeremias é desconsolo, sabe que a palavra de Deus não é a palavra de desconsolo, a palavra de Deus é a palavra de esperança. E a palavra de Deus de esperança é que requer mudança na nossa vida. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. No pior momento do seu ministério, no momento mais difícil, Jeremias se lembra. E ele se lembra do quê? Das palavras que Deus disse para ele quando ele ainda era um menino e foi chamado pelo Senhor. Porque ele repete assim, mas o Senhor está comigo. Ele prometeu. O Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, tu que examinas os justos e vê o coração e a mente, me deixe ver a tua vingança sobre eles, pois a ti eu expus a minha causa. Glória a Deus por isso. O profeta lembra, ele prometeu que ele ia cuidar, ele prometeu que ele não ia me desamparar. Povo comprometido com a palavra de Deus tem que entender que a palavra de Deus questiona. Afinal de contas, o pecado está aí, ela tem que questionar mesmo. A idolatria está aí. Mas se porventura for perseguido, se porventura, como Jesus disse, vocês vão ser perseguidos. Vocês serão. Se porventura for perseguido, você vai ter que saber que quem garante é o Senhor. Aleluia, Jesus. A palavra é muito clara. Você precisa entender que se foi o Senhor que mandou falar,
Foi o Senhor que mandou a palavra. Não é o pregador quem fala, não, é o Senhor. É a palavra inspirada pelo Senhor. Se foi Ele, pode fofocar o que quiser, pode falar mal o que quiser, pode se levantar o que quiser, porque o Senhor vai garantir e Ele vai honrar a palavra que sai da tua boca. Em nome de Jesus. Ele garante. Nosso papel é ler o texto. Nosso papel é explicar o que a Bíblia Sagrada diz. Porque a palavra não é nossa, não é minha, não é tua, não é nossa. Tem que estar escrito lá. Se você tem alguma dúvida do que eu estou falando, leia lá, por favor. Tem que estar escrita lá. Mas o Senhor, e quando for do Senhor, e quando vier do Senhor, não se preocupe. Porque Ele pessoalmente, Ele vai cuidar para que se cumpra cada palavra que Ele mandou sobre a nossa vida. Profeta nada mais é do que um alto-falante, repetindo e reproduzindo aquilo que o Senhor mandou ele dizer em nome de Jesus. Amém. Jeremias tinha profetizado contra Pazur, mas ele profetizou pela primeira vez que Nabucodonosor viria, e sabe o que aconteceu? Veio. Leia 21:1 para você ver. 21:1 diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias. Eles disseram: consulte agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma das suas maravilhas, e assim ele se retire de nós. E Jeremias, porém, respondeu-lhe dizendo: digam a Zedequias, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou a ponto de voltar contra vocês as armas de guerra que são nas suas mãos, aos quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônicos, os quais cercam vocês do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro dessa cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais. Eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade que sobreviver à peste, à espada e à fome, e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará a espada sem piedade nem misericórdia, e não terá deles nenhuma compaixão. Tá bom de desgraça. Veja bem, a verdadeira palavra de Deus veio e se cumpriu. E quando eles viram, eles estavam cercados dentro de Jerusalém, Nabucodonosor veio. E quando eles viram que ele estava ali, e a palavra que Jeremias havia pregado estava se cumprindo, eles voltaram ao profeta, mas dessa vez não para agredir, né? Dessa vez não para prender, dessa vez não para amarrar, mas voltaram com o rabinho entre as pernas. O rei Zedequias mandou o tal do Pazur, lembra dele? O Pazur, o sumo sacerdote, o tal do presidente da casa do Senhor, mandou ele falar com Jeremias. E ele disse assim, ó: Nabucodonosor está nos atacando, cercou a cidade. Consulte o Senhor por nós. Talvez o Senhor faça uma das suas maravilhas, dos seus milagres, e nos livre, como ele sempre fez. Ué, ele não livrou o povo lá do Senaqueribe? Queridos, pensa numa atitude miserável, pensa numa atitude medíocre, pensa numa atitude interesseira desses caras aqui. Pensa num negócio que tem algo que não dá para conviver na relação com Deus, é quando a motivação das pessoas é interesseira. Aqui eles estão buscando, pedindo para orar ao Senhor, interceder por interesse. Talvez você já conviveu com alguém interesseiro, não sei. Talvez você já sabe que é pessoas que vão para a igreja por interesse. E lógico, quando satisfaz o que lhes interessava, o que acontece? Some, né? Esse negócio torce o fígado. Você acha que o Senhor aprova isso? Essas atitudes movidas por interesse? O tal do Pazur interesseiro foi lá, manda do Ezequias interesseiro, porque as coisas tinham se complicado. E ele diz: intercede por nós aí, Jeremias. Vai que o Senhor faz um dos seus milagres e nos livre de Nabucodonosor. Já livrou de tantos outros. Olha que miséria isso aqui. A verdade é que o Senhor se irritou profundamente. O Senhor ficou indignado com essa atitude. E é como se Deus falasse assim: manda dizer para eles, Jeremias, vocês querem que eu ligue vocês? É? Na verdade, eu estou a ponto de virar contra vocês as suas próprias armas. Porque eu não só não vou entender os seus interesses, mas eu pessoalmente vou ajudar Nabucodonosor a invadir aqui e acabar com tudo. O Senhor está invocado aqui. Definitivamente ser movido por interesse do Senhor é um negócio
que não é uma boa ideia, é um grande equívoco. Você precisa entender isso, porque o Senhor não se relaciona com ninguém baseado em interesses. O Senhor não tem interesse nenhum na tua vida. O Senhor se baseia com as pessoas baseado na graça. É de graça tudo que Ele faz. Graça salvadora, que alcança todos aqueles e todas aquelas que reconhecem as suas misérias e se arrepende. E por isso, jamais, uma pessoa arrependida jamais vai se colocar diante do Senhor com algum interesse, mesmo porque sabe que diante do Senhor você não merece nada. Que interesse você tem diante do Senhor? Você está atrás do quê? Não. Em nome de Jesus. Nós temos que tomar posse disso. Capítulo 23, verso 1. Lê comigo. Diz assim, ó. Ai dos pastores, 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu cuidarei de vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança. Este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Palavra de Deus, o cuidado da palavra de Deus já mostra preocupações do Senhor. O povo vai e ele já está pensando em trazer de volta, né? Mas, veja, é uma preocupação sobretudo sobre aqueles que ninguém é por eles, né? E aqui eu chamo a tua atenção porque eu disse para vocês há umas quartas-feiras atrás que no livro do profeta Jeremias parece que tem dois povos. Quando você lê aí, a palavra de Deus é pesada contra o povo de Israel, mas o Senhor ele é compassivo, o Senhor ele é preocupado, o Senhor é cuidadoso com aquele povo que ele chama de o meu povo. Qual que é a diferença, né? Isso é uma desgraça, o povo de Judá. Mas o meu povo está sendo oprimido. E aqui é importante você entender. Existem dois povos aqui, né? E aqui você precisa compreender. Porque aquele que... Existe um povo, por exemplo, que se desviou e por isso oprime os mais pobres, Jeremias vai dizer. Um povo que se desviou e roubam a casa do Senhor. Participam de tramóias políticas. É um povo idólatra. E por isso para eles sobra toda essa ira. Mas também tem aquele povo que o Senhor chama de o meu povo. As minhas ovelhas desgarradas. Quem são esses que o Senhor chama de meu povo? Nós dizemos disso. São os órfãos, são as viúvas, são os estrangeiros que não tem ninguém por eles, são os pobres, são os desassistidos. Nós lemos isso, sim ou não, com vocês? E eu quero que você tome posse, pois a palavra da boca de Jeremias aqui é contra o quê? Os pastores de Israel que dispersaram o meu povo. A palavra de Jeremias é contra os pastores de Israel que não cuidaram do meu povo, os pastores que enganam as ovelhas do meu pasto, o Senhor diz. E eu acho isso muito interessante. Para esses que enganam e profetizam a sua própria palavra, o Senhor avisa: eu mesmo cuidarei de vocês pelos seus procedimentos. Quem é que vai cuidar? Eu não sei para você, mas para mim isso é um refrigério. Sabe por quê? Porque com tudo que acontece eu tenho uma certeza: Deus está vendo o que está sendo feito. Deus está vendo o que está sendo feito com o seu povo. Isso é um alento. Quando a gente vê essas igrejas por aí pregando mentira, quando a gente vê na televisão pastor desviando pessoas da presença do soberano Deus, quando a gente vê por aí igreja mais julgando e condenando, quando a gente vê por aí pastores enriquecendo às custas de gente pobre, ao invés de usar o dinheiro da igreja para ajudar, usa o dinheiro da igreja para o seu bel prazer. Quando eu vejo na televisão, no rádio, um pastor distorcendo a santa palavra de Deus, sabe o que eu fico? Revoltado. Você também fica ou não? A gente fica revoltado, sim ou não? É triste, mas... E você pensa assim, isso não está certo, a palavra de Deus não diz isso. Mas quer saber? Deixa estar. Quer saber? Deixa quieto. Porque segundo Jeremias, quem vai cuidar disso é o Senhor pessoalmente. Presta atenção.
É isso que ele diz aqui. Por essa razão, Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 6, ele diz assim, ó: mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e submergisse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venha, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Palavras de Jesus Cristo. E eu quero que você tome, porque eu comento sobre a importância da gente ir diante do Senhor pelas razões certas. Lógico que nessas multidões que enchem a igreja evangélica nos dias de hoje, muita gente frequenta atrás dessas coisas por interesse. Vocês sabem disso, né? Basta eu pegar o microfone aqui e falar, ó, semana que vem tem um culto aqui de unção e adoração, e pode vir porque Deus vai multiplicar. Você traz o seu carro porque você vai sair com aqui 0, em uma semana você vai comprar 2. Você vai na igreja para quê? Atrás de interesse, sim ou não? Infelizmente. Muita gente está sendo enganada aí, quer saber? Na minha opinião, está todo mundo errado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é muito cuidadosa. E a palavra de Deus já se preocupou em nos avisar. Deus nunca vai te deixar enganado. Deus nunca vai deixar você para trás. Por exemplo, capítulo 23, versículo 16, Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, 23, 16: não ouçam que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. Avisou ou não avisou? Preparou ou não preparou? É cuidadoso ou não é? A gente está enganado dentro da igreja? A gente é inocente diante da palavra de Deus? Leia comigo o versículo 21 do mesmo capítulo 23. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua própria mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram mesmo assim. Mas se eles tivessem comparecido no meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Perguntou o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja, diz o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Sabe o que eu digo para você? Não ouça se não tiver a palavra de Deus. Mas eu não sei, leia, ouça de quem tem compromisso com essa palavra, porque o Senhor se preocupa em nos avisar. Não tem engano, presta atenção em nome de Jesus. Versículo 27, é o que ele diz: eles imaginam que os sonhos que contam uns para os outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E os que têm a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. É como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Declara o Senhor. Eu não sei se você se dá conta da importância, eu já encerro lembrando a você, da importância que tem isso para nós, diante do Senhor, de você se relacionar com Deus a partir da verdade da palavra de Deus, e mais o quê? E mais nada, só elas. Então eu gostaria que você tomasse posse desse Deus cuidadoso nessa noite. Deus é um Deus cuidadoso porque em nosso meio não pode haver enganos. E sabe por que não pode haver enganos? Não pode, porque tudo o que acontece na tua vida você é avisado, tudo. Ou não? Hã? Quem aqui já foi e deu tudo errado? E aí falou, mas eu sabia que eu não devia vir. Já? Quem aqui fez e se ferrou? E você falou assim, eu sabia que eu não podia fazer isso. Já? Tem umas coisas na cabeça aqui, por quê? Tudo o que acontece na sua vida, você é avisado porque Deus te ama. Tudo que você, presta atenção, está exposto, não virá na tua vida sem você saber. E para quê? Para que você possa se preparar para aquilo, porque o Senhor te ama. Tudo que nós vivemos na igreja evangélica hoje, todos os erros, os problemas, todos os enganos, está tudo na palavra de Deus. Quem é que está enganado em nome de Jesus? Agora, se não lê, lógico, né? Se a igreja não prega, né? Misericórdia. Mas que está lá em nome de Jesus. Nós vivemos tempos muito estranhos, tempos que nós estamos acreditando em tempos
que eu não sei, coisas estranhas. Tem um povo que gosta de falar, é fogo estranho no altar. Porque a gente está acreditando em cada coisa aí que eu não sei. E o pior é que muita gente acredita. E acredita por quê? Porque são inocentes? Não, desculpa. Acredita porque não toma posse do Espírito que habita na sua vida. Esse Espírito cuidadoso, que em todo tempo está avisando, está falando. Ele não quer que você caia no engano de coisa nenhuma. Em nome de Jesus. Que nós possamos ir para a nossa casa hoje convictos de que a vontade soberana do Senhor para as nossas vidas é nos libertar. Igreja não é lugar de tronco, igreja não é lugar de cabresto, igreja não é lugar de cercear a vida das pessoas. Igreja é lugar de libertação. E para isso o Senhor vai te ensinar, Ele vai te mostrar, o Senhor vai te fazer pensar. Nós não estamos sujeitos e sujeitas à falta de caráter de muita gente dentro da igreja, não. Querendo nos fazer engolir coisas que não é o que o Senhor preparou para a nossa vida, não. O Senhor não falou, não. O Senhor não mandou dizer, não. Nós somos o povo que só se rende diante da vontade do Senhor, porque nós temos uma palavra inspirada, e nós temos o Espírito que habita a nossa vida, nos dando discernimento, e é Ele que nós buscamos. Por isso que não tem engano. É por isso que nós não estamos soltos, jogados a esmo por aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então que nós possamos tomar Jeremias aqui mais uma vez, mais essa oportunidade, como uma referência disso que o Senhor tem para a tua vida. Jeremias viveu um tempo de um templo que pregava mentiras, de profetas que profetizavam inverdades, palavras suas, a sua vontade, o seu querer, mas não era a palavra de Deus. Deus falou, eu não mandei falar nada disso. Eles estão pregando mentira, eles estão profetizando o que eu não disse. E contra esses vocês podem deixar que aí resolvo eu, diz o Senhor. Haverá um dia em que o Senhor vai julgar. Haverá um dia. E ai daquele, segundo Jesus, ai daquele que trouxer tropeço na vida de um dos que creem em mim, dos pequeninos e das pequeninas. Infelizmente, hoje em dia, o que nós mais temos, eu já comentei isso com vocês aqui, eu analisei muito o censo do IBGE, o último de 2010, não sei se vai ter agora 2020, mas eu analisei demais ele nos números. E o número religioso que mais cresceu no censo no Brasil, sabe o que foi? Evangélicos sem religião. Católico, espírita, testemunho de Jeová, todo mundo cresce, né? As igrejas. Mas o que mais cresceu foi o tal dos evangélicos sem religião. Você sabe o que é isso? É homem e mulher que é evangélico, que foi para a igreja, que acredita no Senhor, que gosta do Senhor, que teme o Senhor, mas não consegue ir na igreja porque foi desiludido com a igreja, porque foi enganado pela igreja, porque foi enganado pelo pastor, e a pessoa vive por aí sem igreja. Eu acredito em Deus, eu sou um dia, mas eu não tenho uma igreja para frequentar. É o que mais cresceu no nosso país. E vocês acham que é à toa? A palavra já avisou. Jeremias já avisou. Tá bom? Então se vocês têm algum problema com isso, fala com Jeremias, por favor, tá bom? Faz uma oração, conversa com o Senhor. Mas o nosso papel é pregar a palavra de Deus. Amém? E que ela possa ter falado com você nessa noite. Muito obrigado pelo teu tempo e aplauda o Senhor porque ele é bom. Glória a Deus.